Fala galerinha do YouTube, Vitão na área, e hoje vou trazer um tema aí polêmico, um tema que vem chamando a atenção da mídia. Alguns portais já vem chamando Mbappé de novo Pelé, ele vem batendo vários recordes, e a gente se pergunta, até onde será que ele pode chegar? O que ele precisa melhorar? Será que ele pode superar o Pelé? O Mbappé vem quebrando recordes e mostrou nessa Copa do Mundo que pode ser imparável. Ele é um exemplo dentro e fora de campo, ele não associa sua imagem com coisas que fazem mal à saúde, como cerveja. Quando ele ganhava prêmio de melhor jogador em campo nessa Copa do Mundo, ele escondia a marca da patrocinadora, que é uma famosa marca de cerveja. Mas o que o Mbappé precisa para superar o Pelé como rei do futebol? O que ele precisa para ser chamado de melhor da história, melhor de todos os tempos? A gente vê Cristiano Ronaldo, a gente vê Messi, mas a gente fala desses jogadores patamares abaixo, bem abaixo ainda do Pelé. É isso que a gente vai discutir no vídeo de hoje, galera. E se você gostar, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e tamo junto. Para entender o que o Mbappé precisa fazer, primeiro precisamos entender por que o Pelé é o rei do futebol, né, pessoal? Eu listei aqui algumas coisas aqui que fazem do Pelé o melhor de todos os tempos. E vamos ver o que o Mbappé, aonde está o Mbappé nesse molho de craquice. O Pelé ele foi o primeiro, o Pelé ele foi o pioneiro, né? Basta você assistir vídeos do Pelé no passado, que você vê que todos os dribles, jogadas, firulas, tudo isso ele já fazia. Já era feito pelo Pelé muito antes de Messi, Ronaldinho, o próprio Mbappé nascer, o Pelé já estava driblando, dando caneta, dando chapéu, fazendo golaço. Ele é pioneiro na arte do futebol. Ele não teve quem se espelhar. Esse pioneirismo ajudou a virar a lenda que ele é hoje. E que o Mbappé precisa para superar o Pelé nesse caso? Ele vai ter que ser pioneiro em algo incrível no futebol. Algo que ninguém nunca fez antes. Algo que ninguém nunca imaginaria ser possível fazer. Fazer o primeiro hat-trick em final de Copa do Mundo já é um bom exemplo. Então ele deve continuar a quebrar recordes nesse sentido. Segundo ponto, Pelé é um jogador completo. Além de habilidoso, Pelé ele tinha uma física inacreditável. O jogador era caçado em campo numa época que nem cartão vermelho existia, muito menos amarelo. O cartão vermelho só foi ser utilizado na primeira vez na Copa do Mundo de 1970, no tricampeonato do Brasil, quando o Pelé foi tricampeão. Antes até haviam as expulsões, mas eram raras e a regra não era tão clara. Nisso a FIFA ainda não mudou nada, né? Ou seja, o Pelé era uma verdadeira máquina imparável em campo. E se o Mbappé quiser superar isso, ele terá que ser um jogador que ao longo de sua carreira não pode desistir de jogada, não pode cavar pênalti, tem que concluir lance, tem que ir pra cima. O Pelé, se você reparar no gol que ele fez em 1958, ele toma ali uma sovada, sola de pé do zagueiro do time adversário. Dá uma olhada aí. Terceiro ponto, pessoal, ele tem que ser unânime entre os jogadores de sua época. Uma coisa que o Pelé conseguiu fazer foi isso. Ele era colocado e reconhecido como o rei de futebol pelos melhores jogadores da época. Isso é algo muito importante, extremamente difícil de fazer. Tarcísio Burgnitt, um zagueiro da final que marcou ele na final de 1970, disse o seguinte, abre aspas, eu disse a mim mesmo que ele era de carne e osso, como todos nós, como todos os jogadores. Depois eu vi que estava errado. Puskás, o atacante húngaro, histórico, abre aspas, o maior jogador do mundo foi Di Stéfano. Pelé não foi jogador, ele está acima de tudo. Ou seja, o Mbappé precisa ser tão bom que mesmo os adversários mais duros, os melhores do mundo, terão que se render a ele. Títulos, pessoal. Pelé conquistou 3 Copas do Mundo, todo mundo já sabe. Na segunda, em 1962, ele só jogou um jogo, fez uma partida, fez um gol, jogou, mas não brilhou. Em 58 e 70 ele brilhou. Não sempre foi artilheiro, mas foi o melhor jogador em 70. Em números, ele disputou 4 e ganhou 3. O Mbappé já disputou 2 Copas do Mundo. Foi campeão em 2018 e vice em 2022. Mas no vice ele fez um hat-trick e foi destaque em ambas as Copas. O Mbappé precisa pelo menos ganhar 2 das próximas 3 Copas, visto que em 2034 ele vai ter 36 anos. É muito difícil, mas ele pode ainda superar o Pelé em número de títulos e sendo o maior destaque. O Pelé tem 35 títulos contando com os 3 das Copas. Conquistou tudo o que disputou em sua época, incluindo 2 Libertadores e 2 Mundiais. O Mbappé tem 14 títulos com apenas 24 anos, mas precisa ganhar a Champions League no mínimo 3 vezes se quiser superar o Pelé. E gols, né? O Pelé tem mais de 1000 gols, com média de 0,94 gols por jogo. Essa é a verdade nua e crua. Alguns falam que tinha muitos amistosos e tudo mais, mas isso não é problema nosso. A gente está aqui para analisar dados e os dados são esses. Mbappé tem 309 jogos e 221 gols, uma média de 0,72 por jogo. O Mbappé precisa melhorar muito a média se quiser superar o rei. Esse vai ser o maior desafio do Mbappé se ele quiser ser o maior da história. E aqui eu gostaria de reconhecer a personalidade do Mbappé. O garoto
Na final da Copa do Mundo, além do hat-trick, ele bateu 3 pênaltis, converteu os 3 e bateu todos no mesmo canto. É um jogador decidido e decisivo. Não cai em pressão. Tem personalidade. Ele escolheu o canto e acabou. Não tem essa, pode ser o goleiro que for, não vai pegar. Bem, pessoal, na minha opinião, eu gostaria de ver o Mbappé superando o Pelé. Eu sou fã do jogador, acredito que ele tem muita personalidade, é um exemplo fora de campo. A gente precisa de ídolos assim. Eu me rendi a ele no final dessa Copa do Mundo. Além disso, o Brasil parece que se acostumou a ser chamado de o melhor do mundo. Os melhores jogadores e tá numa zona de conforto. A verdade é que o Brasil não ganha nada há tempos e se continuar assim, em breve vai ser alcançado, quiçá ultrapassado pelas outras seleções. Quem acompanhou até aqui, galera, muito obrigado, espero que tenham curtido. E vocês, o que acham? Mbappé pode superar o Pelé? Fui!